Pois bem, indo para o último ponto aí, a última etapa, né, do nosso estudo de instalações elétricas. Vamos lá, vamos dimensionar agora os condutores e disjuntores, tá? E depois os eletrodutos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento dos eletrodutos também. Então, beleza, vamos lá. Dimensionar a fiação de um circuito é determinar a seção, né, padronizada ou bitola dos condutores deste circuito, de forma a garantir que a corrente calculada para ele possa circular pelos cabos por um tempo ilimitado, tá, sem que ocorra superaquecimento, né? Então, óbvio, se num condutor passar uma corrente maior do que a que ele suporta, o que vai acontecer? Ele vai esquentar, vai derreter a proteção, né, o isolamento plástico e ali, né, o rompimento, né, a queima, ou pode até pegar fogo, pode gerar um curto, né, se tiver outros cabos junto, né, no mesmo eletroduto, enfim. Então, assim, é algo extremamente perigoso e, obviamente, tem que se tomar prestar muita atenção nisso. Dimensionar o disjuntor, a proteção, né, é determinar o valor da corrente nominal do disjuntor de tal forma que se garanta que os condutores da instalação não sofram danos por aquecimento excessivo provocado por sobrecorrente ou curto. Então, por que do disjuntor é que sai a fiação até chegar, né? Por que a gente coloca o disjuntor? Eu já falei isso algumas vezes. O disjuntor vai ser proteção daquele circuito, né, do cabeamento e, obviamente, do equipamento que possa estar lá na ponta, né, na tomada ou sistema de iluminação. Então, o disjuntor, ele também tem uma corrente nominal. Quando essa corrente passa do limite, né, ele tem um sistema lá dentro, né, de acionamento que vai esquentando, né, um par bimetálico, né, e que ao esquentar proveniente a uma corrente acima da que ele foi projetado, acima da nominal, esse circuito ele abre, né? Ele desarma, essa chapinha ela se deforma e com isso a conexão da chave ela abre. Né? Então ela abre e aí ela abre o circuito, abrindo a chave ela abre o circuito, com isso para de passar corrente. Né? Então, é por isso que o disjuntor é uma proteção, tá? Do cabeamento, né? Dos fios, e, obviamente, também, né? Acaba sendo proteção dos dispositivos que estão plugados nessa rede. Para se efetuar o dimensionamento dos condutores e dos disjuntores dos circuitos, algumas etapas devem ser seguidas. Vamos lá. Primeira etapa: consultar a planta com a representação gráfica da fiação e seguir o caminho que cada circuito percorre, observando nesse trajeto qual o maior número de circuitos que se agrupa nele. Tá? O maior agrupamento para cada um dos circuitos do projeto se encontra em um destaque a seguir na planta. Então tá aqui, ó. Lembram dessa plantinha? Esse é o nosso desenho já completo, né? Com todos os dispositivos, tomada, iluminação, eletroduto e as indicações, né, dos condutores em cada eletroduto. Então, esse desenho aqui a gente já viu anteriormente. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar cada eletroduto e contar, né, o número de condutores que está passando ali. Né? A gente viu que isso vai afetar. Então vamos lá. Olha lá. O maior número de circuitos, aqui eu estou falando de circuitos, tá? Não é de condutores, não. É de circuitos. Então, isso aqui, ó, isso aqui é um circuito, isso aqui é outro circuito, isso aqui é outro circuito. Tá? Cada circuito pode ter aí, no caso aqui vai ter fase neutra, um circuito, então eu tenho 2, 4, 6, 7 condutores, por exemplo, passando nesse eletroduto aqui. Mas eu vou contabilizar o número de circuitos. Eu tenho 1, 2 e 3. Beleza? Então, só para já esclarecer. Então, olha lá. O que foi feito é isso. Ó, o circuito 1, quantos, né? No número do circuito 1, número de circuitos agrupados, né? Que está passando junto com o circuito 1, 3.
Junto com o circuito 2, também tem 3 circuitos agrupados. Junto com o circuito 3, 3. Junto com o circuito 4, 3. E assim sucessivamente, tá? Junto com o circuito 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer, o maior agrupamento aí, né, dentro dos circuitos foram 3 circuitos agrupados. Tá? Bom, depois dessa análise aí, a segunda etapa é determinar a seção adequada e o disjuntor apropriado para cada um dos circuitos. Para isso é necessário apenas saber o valor da corrente do circuito, né, que vai circular nos cabos, e com o número de circuitos agrupados também conhecido, né, pela tabela 1, por essa tabela aí que a gente acabou de ver. E obter a seção do condutor e o valor da corrente nominal. Então vamos ver o que isso quer dizer. Vamos, por exemplo, pegar o circuito 3. Né? O circuito 3, ele possui uma corrente aí de 7,1 amperes. Então, vocês podem conferir isso aí na tabelinha. E o circuito 3, ele tem 3 circuitos agrupados por eletroduto. Então, quer dizer, o circuito 3, ó, ele tem, quando ele passa no eletroduto, né, ele tem aí 3 circuitos agrupados. Então, são 2 informações. Entrando na tabela 1, na coluna de 3 circuitos por eletroduto, o valor de 7,1 ampere é menor do que 10. Portanto, a seção adequada para o circuito 3 é de 1,5 milímetro quadrado, e o disjuntor apropriado é 10 amperes. Vamos ver isso aí na tabela. Então, a tabela 1 está aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, seção dos condutores, tá? E eu tenho aqui a corrente nominal do disjuntor. Então, a primeira coisa é, eu tenho um circuito por eletroduto, 2 circuitos por eletroduto, e aqui, ó, 3 circuitos por eletroduto. Eu sei que o circuito 3 tem 3 circuitos por eletroduto, e possui uma corrente de 7,1 ampere, ou seja, ele está aqui, ó. Se ele está aqui, ó, né, nessa coluna e nessa linha, a seção dos condutores é 1,5. Então, essas tabelas, pessoal, elas são construídas baseadas nas normas, tá? E elas refletem as equações, né? Toda a modelagem do sistema, né? Baseado né, nas leis, né? Da eletricidade e tudo mais, lei de Ohm, né? A seção vai influenciar na resistência, exatamente naquilo que a gente já estudou, inclusive em eletrotécnica. Então, toda essa tabela já reflete um estudo por trás, um estudo da eletricidade, né, da eletrotécnica. Então, se até 10 amperes eu posso usar uma seção de condutor de 1,5 milímetro, significa que é seguro, significa que é apropriado, né? Muito bem. E baseado, obviamente, em testes e tudo mais. Então, é isso que foi encontrado aqui. E o disjuntor, obviamente, né? Então, esses valores aqui de disjuntores são valores comerciais, né? Muito bem. Outro exemplo aqui, ó lá, circuito 12. O circuito 12, ele possui a corrente aí de 22,7 amperes, tá? E possui aí 3 circuitos agrupados por eletroduto. Então, se eu tenho 3 circuitos agrupados por eletroduto, eu estou na mesma coluna, só que agora eu vou aqui para 22 amperes eu não tenho, mas ele está aqui, ó. Ele está entre 20 e 25, então eu seleciono aqui o 25. Qual que vai ser a seção dos condutores? 6. Tá? Então, 6. Então é isso, olha lá. O valor de 22,7 é maior que 20, então, portanto, a seção adequada para o circuito de 12, o circuito 12 é 6 milímetros quadrados, né? E o disjuntor de 25 amperes. Então, quer dizer, com isso eu gero segurança, né? Eu posso, um condutor de 6 milímetros, eu posso conectar, né? Eu posso fazer a construção do circuito 12
que tanto o cabo, né, os cabos de 6 milímetros vão aguentar, e o disjuntor de 25 também. Né? Muito bem. Bom, dessa forma, aplicando-se o critério mencionado para todos os circuitos, temos. Então, essa tabelinha aqui, vocês também vão ter que, né, vocês vão ter que definir também, tá? Vocês vão ter que inserir essa informação da seção adequada aí para cada circuito, né? A fiação, os cabos, né? Para os cabos de cada circuito aí. E o disjuntor também. Então, olha lá, ó, circuito 1, né? Iluminação, que é o circuito 1 e 2 é iluminação, aqui é tudo tomada geral, né? Tomada de uso geral, tomada de uso geral. Até quando chega, se eu não me engano, aqui, né? Aqui é específico. Aqui é específico. E aqui é os dois, né? Geral e específico. Geral e específico, geral e específico, se eu não me engano, tá? Tem que conferir lá de novo. Mas vejam, quando eu aplico, né, essas tabelas, eu chego aqui, ó, iluminação, tomada, todos esses circuitos aqui, ó, considerando 1,5 milímetro, né? E o disjuntor de 10 amperes. Nesses dois últimos aqui é que eu vou ter 4 milímetros, 6 milímetros, 30 amperes, 25 amperes, tá? Só que a gente vai ver que a gente ainda pode otimizar isso ainda melhor. E olha lá, verificar para cada circuito qual o valor da seção mínima para os condutores, né, baseada na norma 5410, em função do tipo de circuito. Então vamos lá, ó. Circuito 1 e 2, iluminação, como eu já falei. 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 12 é força, ou seja, são tomadas. Né? Bom, aí a NBR fala que é o seguinte, as seções mínimas de acordo com o tipo de circuito é iluminação, já é padronizado, iluminação, né, é o mínimo aí de 1,5. Né? E força é o mínimo de 2,5. Então, apesar daqui eu ter selecionado, né, 1,5 para todas essas tomadas, né, as normas sugerem que eu trabalhe com com no mínimo 2,5. Tá? Então, iluminação continua 1,5, tá? Mas aí essas tomadas de uso geral aqui, ó, eu vou passar para 2,5. Beleza? Porque a norma me sugere isso aí. Tá? A norma fala isso comigo. Aplicando o que a norma, né, então, estabelece, tá? Eu vou fazer essa correção, que é o que eu acabei de fazer, né? Então, olha lá, 1,5 para iluminação, 2,5 para força, tá? Em todas as outras. Lembrando aí, né, que os meus últimos circuitos aí vai ser diferente. O mínimo vai ser maior, né? Vai ser 4 e 6. A tabela abaixo mostra bitolas encontradas para cada circuito após né, esses cálculos aí e os critérios da norma. Então, olha lá. Iluminação 1,5, iluminação 1,5, tomada de uso geral 2,5, tá? Perdão, né, eu já estou fazendo o corrigido aqui. E tomada de uso geral corrigido aqui, tá? Lembrando que esses dois aqui, ó, né, são de uso específico, obviamente eu vou mantê-los, né? O circuito 3, olha lá, 1,5 milímetro é menor que 2,5. Então, as seções dos condutores aqui, ó, 2,5, é essa transformação aqui, ó. Então, eu vou manter quem? Né? O que a norma me recomenda. 6 milímetros é maior do que 2,5. Então, eu mantenho 6,5. Então, quer dizer, 1,5 é menor. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, 1,5 é menor do que 2,5. Então, eu mantenho quem? O maior. 4 é maior do que 2,5. Então, eu mantenho 4. Eu mantenho 6. É isso, tá? É isso que que a recomendação fala. Então, aqui, ó, eu vou tirar o 2,5, vou tirar o 2,5, vou manter quem? O 4 e o 6. Tá? Então, fica 2,5, 2,5. É isso. É muito simples, tá, pessoal? E bem lógico, né?
Tá? Muito bem. Então tá aí a tabela corrigida, tá? Agora a tabela atualizada, a tabela que vai para o projeto, obviamente, e que vai ser executado. Então, iluminação 1,5, tomada de uso geral 2,5, e as específicas aí, ó, 4 e 6, por conta dos cálculos que a gente já fez, né, baseado na potência. E a corrente, baseado na corrente que vai circular em cada circuito. Bom, dimensionamento do disjuntor aplicado ao quadro do medidor, aquele que fica lá no padrão de entrada. Para dimensionar o disjuntor aplicado no quadro do medidor, eu preciso saber a potência total instalada, que determinou o fornecimento, tá? E o tipo de sistema de distribuição da companhia local, né? Então, consulta-se a norma de fornecimento da companhia de eletricidade local para obter esse fornecimento. Por que acontece? Aqui no caso, né, esse material ele foi desenvolvido, obviamente, pela Prysmian, né, que é essa empresa que produz cabos, né, mas utilizando aí as normas da Electro, que é a companhia lá, uma das companhias lá do Paraná, tá? E que tem normas próprias, né? Cada concessionária pode ter suas normas próprias, tem suas normas próprias e, obviamente, é que vai nortear você no padrão de entrada. Então, aqui na nossa região vai ser Energisa, né? Então, olha lá, a potência total instalada, isso aqui a gente calculou, né? 18.700 watts, ou 18,7 kV. E o sistema de distribuição estrela com neutro aterrado, né? Isso aí a companhia vai ajustar para você. Então, olha lá, essa NTU, né, que é essa norma técnica, né, da concessionária Electro, ela vai servir de exemplo para a gente. Essa mesma tabelinha, se a gente entrar no site da Energisa, ela vai ter lá. Tá? Eles vão fornecer para a gente essa mesma tabela. Se eu entrar no site da CEMIG, que é a companhia energética lá de Minas Gerais, ela também vai me fornecer essa tabela. Então, veja, a carga instalada, tá? Eu tenho as categorias aí, ó, e a minha carga instalada KV, ou seja, a minha carga que eu demando, né, ela já foi calculada 18,7 kV, ela é maior que 15, então eu não entro nessa classe B2 aqui, ó. Mas eu entro nessa classe B3. E aí, obviamente, eu vou agora pegar essa linha da B3 e vou olhar tudo que está especificado nela, né? Então, veja, o sistema de proteção que está lá no padrão, o disjuntor termomagnético recomendável é o de 70 amperes, né? A chave de 100, o fusível de 70, né? Veja aqui o eletroduto, né? Eu tenho aqui, se eu escolher PVC, eu vou ter um tamanho. Se eu tiver aço, eu vou ter outro tamanho, né? O aterramento, a mesma coisa. Então, eu tenho todas essas condições aqui, tá? Condutor do ramal de entrada, tá aqui, ó, 25 milímetros, tá? Então, quer dizer, todas essas características eu vou buscar pela minha demanda, pela minha potência de carga instalada e vou buscar todos os parâmetros. Então, na verdade, o disjuntor, né, que baseado aqui nessa tabela da Electro, né, para o nosso exemplo, vai ser o de 70 amperes. Beleza? Bom, o dimensionamento agora do dispositivo DR, ou seja, o disjuntor diferencial residual. Dimensionar esse dispositivo é determinar o valor da corrente nominal e da corrente diferencial residual nominal de atuação de tal forma que se garanta a proteção das pessoas contra choques, né, e colocar em risco. Então, vamos lá. A corrente diferencial residual nominal de atuação, segundo a norma, né, NBR 5410, estabelece que, no caso dos DRs de alta sensibilidade, o valor máximo para esta corrente é de 30 miliamperes. E a corrente nominal? De um modo geral, as correntes nominais típicas no mercado para DR, né, os disjuntores DR, são 25, 40, 63, 80 e 100 amperes.
tá? Então não adianta, a gente pode até calcular valores diferentes, mas a gente vai encontrar no mercado valores padronizados. Então temos duas situações. Devem ser escolhidas, né? Com base na tabela 1, na página 94, né? Note que não será permitido usar um disjuntor DR de 25 amperes, por exemplo, em circuitos que utilizem condutores de 1,5 e 2,5. Tá? Nesse caso, a solução é utilizar uma combinação de disjuntor termomagnético mais interruptor. Então, o que, que acontece? Quando lá na página 94, né, quando eu volto lá na página 94, ó, aqui eu não determinei, né, eu não iniciei falando aqui, né, o que que tem, qual que é o objetivo, né, do dimensionamento, né, e as etapas e tudo mais, e depois eu fui, né, buscando na tabela essas questões, principalmente olhando, né, seção e corrente, né, baseado no número de circuitos. Então, o que que acontece? Eu tenho que observar as correntes nominais, tá, que vão circular, e o que eu tenho disponível no mercado. Então é isso. E o condutor. Então eu tenho que prestar atenção. Por isso que a tabela é importante. Eu vou ter a corrente que vai circular ali e a dimensão da seção, né, ou a bitola do fio. E a partir disso eu vou selecionar o melhor disjuntor ou interruptor, no caso aqui, tá? Como eu já disse, interruptor, na prática, a maioria das vezes a gente não vai usar, tá? Mas aqui nesse exemplo ele cita a possibilidade justamente para se aproximar dos valores de corrente, tá? Nominal aí. Bom, então lá, aplicando os métodos de escolha de disjuntores, né, DR ou dos interruptores, né, a gente termina de preencher aqui a nossa tabelinha, né? Então veja, eu tenho aqui no circuito de iluminação social, né, eu tenho aqui a corrente que eu encontrei, né, dividindo a potência pela tensão. Eu vi lá que nesse circuito o máximo, né, no eletroduto passam 3 circuitos agrupados. Eu vi, né, a norma me falou e eu cheguei à conclusão aí que o mínimo da seção de condutores é 1,5. E aí no sistema de proteção, obviamente eu posso colocar um disjuntor termomagnético, tá? E se ele estiver trabalhando com um, um interruptor diferencial residual, um vai ter 2 polos e o termomagnético vai ter um polo, né? Que vai ser só a fase. E aqui vai ser fase e neutro. Aqui por isso que é 2 polos. Aqui é fase e neutro, e aqui é só fase. E a corrente nominal eu vou ter aí, né? Para o disjuntor 10 e para o IDR 25. Né? Então, na verdade, nesse exemplo fez-se uso, né, do interruptor. Então, na verdade, a gente entrou nessa linha aqui. Ó. Enquanto no termomagnético eu tenho 10, que eu já calculei, inclusive, lá anteriormente, o IDR vai ser de 25. Tá? Isso tudo está na padronização também, tá? Quando se determina, quando se decide utilizar isso aqui. Eu poderia ter colocado só um disjuntor termomagnético aqui? Sim. Então eu poderia usar só esse cara aqui, ó, um disjuntor termomagnético, tá? De 10 amperes. E é o que vocês vão achar na maioria das residências, tá? Eu posso usar o IDR para proteger a questão do choque, né? Ou eu posso usar o IDR só em alguns momentos, em alguns lugares, né? Porque ele é muito caro, ele é bem mais caro, né? Então eu posso usar em tomadas, em algumas tomadas, tá? Principalmente aquelas tomadas que vai ter um maior valor de corrente, tá? Então tá aqui, ó. Então eu vou selecionar um disjuntor, vai ter só uma fase, né? Obviamente, monofásico, né? E o valor de corrente nominal é de 10. E assim eu vou preenchendo, tá? Então, o outro circuito de iluminação tá aqui. Agora eu comecei as tomadas de uso geral, olha lá, 2,5.
2,5, né? Vejam que o disjuntor continua o mesmo valor. Até que, obviamente, eu chego aqui, ó, num valor de potência maior. Né, então, eu tenho uma seção maior, 4 milímetros, 6 milímetros, aí eu vou ter eu vou ter aqui, ó, olha lá, o disjuntor, ele já agora é bifásico, né? Então, ele tem duas fases. Então, ele tem dois polos. Então, aqui eu tenho fase e fase, né? E aqui eu tenho 30 amperes no chuveiro, tá? E na torneira, 25 amperes. Também fase e fase, tá? Então é isso, pessoal. Vocês preenchendo essa tabelinha, vocês encontrando essa tabelinha aí, né? O que vai acontecer? Você tem todo o seu projeto, né? De forma dimensionada, né? Pronto para você comprar os, os determinados dispositivos, né? O que vai ficar faltando aí? Vai ficar faltando a quantidade, não, o tamanho dos fios, a quantidade de fios, né? A metragem dos fios, certo? E dos eletrodutos. E aí, eu não vou entrar nesse quesito agora, e nem nesse curso, tá? Porque isso demandaria mais tempo e nós já estamos com um prazo bem curto, né, de tempo para poder fazer esse projeto. Então, eu teria que, ao desenhar lá naquela planta, né, então, para eu fazer todo o levantamento, na hora que eu pego a nossa plantinha, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Cadê a planta? Só ver se eu acho aqui aqui. Quando eu pego essa planta aqui, se ela está em escala, né? Ou seja, cada centímetro aqui representa 1 metro, por exemplo, então aí eu consigo saber o tamanho do eletroduto, né? Então, se eu sei esse trecho que eu estou passando o mouse aqui, ó, se eu sei que ele tem, sei lá, 3 centímetros, e cada centímetro representa 1 metro, eu tenho 3 metros. Então, eu tenho 3 metros mais a altura, que é até o QD. Eu sei que o QD, ele está a 1,5 metro do teto. Então, eu tenho 3 mais 1,5 metro, 4,5 metros. Então, eu tenho o dimensionamento desse ramo de eletroduto. E a mesma coisa, aqui está passando uma fase neutro do circuito 1, fase neutro do circuito 3 e um terra. Opa, eu tenho 6 condutores aqui. Eu tenho 6 condutores que vão 6 condutores que vão passar no eletroduto de 4,5 metros, então são 6 condutores de 4,5 metros. E assim sucessivamente. Eu vou fazendo para cada trecho, né? E aí, com isso, eu consigo fazer o levantamento dos materiais, tá? Esse levantamento, aí mais interessante ainda, você já vai saber o custo da instalação elétrica, tá? Você já pode entregar. E o projeto, principalmente quando você contrata o projeto elétrico para um profissional fazer, ele já te passa um levantamento, né? Claro, existem softwares que fazem isso, tá, pessoal? Então, existem muitos softwares que já fazem isso, já calculam tudo para você, tá? Ou, se você fizer, né, for fazendo de forma sem usar software, né, para calcular isso aí, você vai ter que ir com a régua, né, o escalímetro, e né, olhando aqui, se for de 1 para 100, tudo bem, você pode usar uma régua normal, senão você vai ter que usar um escalímetro. E aí você vai descobrindo a metragem, né, de cada ramo desse dos eletrodutos, e as fiações que estão passando nele. Então dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas é possível fazer. Continuando aqui, ó. Nota. Normalmente, uma instalação, todos os condutores de cada circuito têm a mesma seção. Entretanto, a NBR 5410 permite a utilização de condutores de proteção com seção menor, conforme a tabela.
tá? Então, olha lá, seção dos condutores de fase, seção dos condutores de proteção, tá? Isso aí é só um detalhe, tá? Só vai, para a gente não vai fazer diferença, porque nós vamos trabalhar até aqui, né? E só vai fazer diferença lá, acima de 16 milímetros, né? Então, quer dizer, dificilmente, bom, em instalações elétricas, né? De baixa potência, isso não vai ser diferente. Só acima aí de 25 milímetros, né? Então são cabos bem mais grossos, né? Ou seja, uma corrente, potência de trabalho bem maior, é que aí a gente vai ter essa diferença entre seção do condutor da fase e de proteção. A partir desse momento passaremos, né, agora para o dimensionamento dos eletrodutos. Muito bem, então é o último dimensionamento, tá, pessoal, que a gente tem. O que é esse dimensionamento aí? É a das mangueiras, né? Eu vou passar os condutores dentro dos eletrodutos. Dimensionar eletrodutos é determinar o tamanho nominal, né, dele, né? Ou seja, também a área de seção dele. O tamanho nominal do eletroduto é o diâmetro, tá? Externo e expresso em milímetros, padronizado pela norma. Então tá aí, ó, um desenho para ilustrar o que eu acabei de falar. Então, olha lá, o tamanho dos eletrodutos deve ser de um diâmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados aí ou retirados, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho um eletroduto, essa mangueira maior, e dentro eu tenho os condutores, olha lá. Aí, o ideal é que os condutores ocupem uma área de 40%, né, de toda a área disponível ali dentro do diâmetro interno, né? Então vamos lá. Novamente eu vou achar o dimensionamento por tabelas, tá? As tabelas representam os cálculos, né, que são padronizados e baseados, inclusive, no que a gente acha no mercado, né? Eu também não tenho cabeamento, né, de qualquer seção. Eu tenho o de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16. Eu vou achar isso aqui no mercado. O fabricante, ele precisa ter... Ele não, né, eu não consigo, ele não vai conseguir fazer personalizado, né? Ele vai fazer valores que atendam a todos. Muito bem. Então, lá, considerando essa recomendação, existe uma tabela que fornece diretamente o tamanho do eletroduto. Tá? Então, vamos lá. Para dimensionar os eletrodutos de um projeto, basta saber o número de condutores, né, no eletroduto e a maior seção deles. Então, por exemplo, número de condutores no trecho do eletroduto igual a 6. Então, está passando 6 condutores no trecho qualquer. Então, eu venho aqui, olha lá, número de condutores no eletroduto, a coluna aqui, ó, 6. Está até colorida de verde, né? Muito bem. Aí eu vou ver aqui, qual que é a maior seção nominal de condutor? É o 4. Então, muito bem. Então, se eu tenho a coluna 6 e a linha 4, obviamente, o tamanho do meu eletroduto, ou seja, o diâmetro, né, do meu eletroduto vai ser de 20 milímetros. Olha lá, o tamanho nominal do eletroduto é de 20 milímetros. E é assim, dessa forma simples, que a gente vai achando em cada trecho, tá, da nossa tabelinha. Então, em cada trecho aqui, eu vou fazendo isso. Qual que é a maior seção? Então, eu peguei esse trecho aqui, ó, né, por exemplo, que vem do ponto de luz até o meu interruptor aqui, ó, né? Nesse, eu sei que está passando aqui ó, o circuito 1, o 3 e o terra, né? Nesse trecho aqui. E aí eu determino, opa, dentro dessa fase, neutro, fase, neutro, aliás, perdão, fase, retorno, fase, neutro e terra, qual que é a maior seção, né? E, voltando aqui, qual que é a quantidade? Opa, está passando ali 5. Então está passando 5 condutores e eu vou olhar ali qual que é a maior seção, tá? Então, 5 condutores é a maior seção. Acredito eu que vai ser isso aqui, né?
seção nominal de 2,5. Então, o que eu vou achar ali? 20 também, né? 20, até porque, como é que fala? Eu tenho uma tomada também, né? Então, eu tenho um interruptor, mas eu tenho uma tomada embaixo. Então, vai ser 20. E aí a gente vai vendo que a maioria, né, vai entrar nessa, né? Se a gente pegar aí o máximo, que foi 7, né? 4, 5, 6, 7, aí, ó. Se eu for diminuindo o número de condutores, ó, eu vou diminuindo também o número de, o diâmetro, tá? Eu vou diminuindo. Na prática, né? Só se for uma obra muito grande, mas na prática você compra, né, tudo do tamanho que você vai usar, um tamanho só, né, para facilitar. Mas você pode, se vai diminuindo, você pode diminuir o tamanho do diâmetro e com isso o preço também. O que acontece é que você vai comprar rolos, né? E muitas vezes vai sobrar de um tamanho, você vai usar no outro, né? Na prática, tem algumas coisas que vão acontecer que vai determinar o uso, né? Mas é importante no projeto estar destacado tudo, né? Como a norma manda, e sugere e recomenda, né? Bom, estamos terminando, tá, pessoal? Para dimensionar os eletrodutos de um projeto elétrico é necessário ter a planta com a representação gráfica da fiação, né, conforme essa aqui, e a tabela específica que fornece o tamanho do eletroduto. Então, são essa tabelinha aqui, tá, que está disponível aqui para vocês também. Na planta do projeto, para cada trecho do eletroduto, deve-se contar o número de condutores contidos no trecho e verificar qual a maior seção. É o que eu acabei de fazer, né? De posse desses dados, a gente vai consultando a tabelinha, essa tabelinha aqui, e vai determinando, tá? O tamanho do diâmetro. E aí, pessoal, eu coloco isso também, isso é um dado que eu insiro também no desenho. Então, essa nossa tabelinha aqui, ó, para ela ficar completinha, eu tenho que colocar embaixo a seção do eletroduto, que é igual está aqui nesse exemplo, olha lá. Então, eu dimensionei aqui o eletroduto desse ramo aqui, ó, que está em destaque em amarelo, né? Que é a campainha. Aliás, perdão, aqui é a campainha, aqui é o que sai lá do medidor e vai para o quadro, né? Então, eu tenho duas fases, um nêutron terra. E aqui eu cheguei à conclusão, né? Eu fui lá na tabelinha e olhei que pode ser um de 16 milímetros. Então, eu venho aqui, ó, e coloco esse símbolo, né, numérico, 16 milímetros quadrados. Então, aqui eu sei que nesse trecho aqui, ó, então, nesse eletroduto que vai do medidor até o QD, né, eu tenho duas fases, um nêutron terra, né, isso vai abastecer o disjuntor, né, principal, né, bipolar, né, que vai receber as duas fases do nêutron terra, o tripolar, né, que aí pode entrar o neutro também, aí vai depender se vai ser diferencial, residual e tudo mais. E aí eu posso, né, eu recomendo aí, ó, a norma recomenda que ele seja pode ser de 16 milímetros quadrados, porque vão ser 4 condutores apenas. Quando eu olho na minha tabelinha lá em cima, ó, eu tenho 4 condutores apenas, né? E aí, qual que vai ser a seção desses condutores, né? Se for de 25, olha lá, se for de 10 milímetros, ó, aí eu já sugiro outro valor. Então aí depende da seção, tá? Depende do tamanho aqui. No caso ali, ó, sugeriu-se 2,5, né? Acredito eu que você pode, inclusive, vai depender, obviamente, da carga, né, que é instalada, mas poderia ser um tamanho maior, tá? Isso aí vai depender, obviamente, da seção dos cabos determinado nesse exemplo aqui, tá? Então, olha lá, número de condutores 4, maior seção dos condutores é 16. Então, na verdade, perdão, eu estava falando 16 milímetros quadrados. Eu estava olhando errado, eu olhei errado na tabela, tá, pessoal?
Esse aqui é a maior seção, aqui foi sinalizado, tá, pessoal? A maior seção não é o diâmetro do eletroduto. Então, só corrigindo aí, prestem atenção, aqui não é o maior diâmetro, o diâmetro do eletroduto aqui é a maior seção, tá? Então, olha lá, a maior seção dos condutores é 16 milímetros. E é isso mesmo, né? Não faria o menor sentido, uma vez que aqui, né, nesse trecho, tem que ser os cabos mais grossos, justamente por quê? Porque daqui vai vir toda a potência demandada, né, que vai vir da rua, da carga instalada na casa inteira. Tá? Então, 16 milímetros ali é a maior seção. Tá? Eu sinalizei que a maior seção não é o diâmetro do eletroduto. Aí eu venho aqui, ó, na maior seção, 16 e 4 condutores. Então, na verdade, esse camarada vai ser uma tubulação de 25 milímetros. Tá? Então, esse eletroduto aqui, ó, ele vai ser de 25 milímetros, o diâmetro dele. Então, peço desculpas aí, eu confundi isso aí, errei. É importante que vocês, né, prestem atenção nisso, porque aqui está sinalizado a maior, esse 16 milímetros quadrados significa a maior seção, né, que está desses 4 condutores, a maior seção é de 16 milímetros quadrados. Logo, consultando a tabela, esse eletroduto tem que ter aí 25 milímetros. E vai ser o maior mesmo, é aquilo que eu já havia falado, tá? Então corrijam isso aí, por favor, e prestem atenção nisso aí, isso é importante. Bom, olha lá, do QM até a campainha, 2 condutores, maior seção, 1,5. Então eu já posso ali usar um eletroduto menor, de 16 milímetros, tá? Então muito cuidado para não confundir isso também, tá? E o que é lógico, se eu tenho menor número de condutores e uma seção menor desses condutores, o meu diâmetro do eletroduto pode ser menor, né? É isso aí. Então, repetindo esse procedimento para todos os trechos da planta, tá? Eu vou ter, então, agora sim a planta final, com todas as tomadas, pontos de iluminação, interruptores, eletrodutos, né? Identificações, os circuitos, em cada eletroduto, né, os circuitos e condutores que está passando, e né, e os valores embaixo é a maior seção, tá? Então, só corrigindo aí, ó, embaixo de todos né, essa informação dos condutores, para mim é sinalizada a maior seção dos cabos, tá? A maior seção. Essa maior seção, eu vou consultar a tabela e vou achar o tamanho do eletroduto, tá? Então, a norma fala para colocar a maior seção e não o valor do diâmetro do eletroduto. O valor do diâmetro vocês vão inserir na tabelinha, tá? Esses valores aqui que a gente foi encontrando do tamanho do eletroduto, vocês vão adicionar na tabela completa que a gente vem fazendo, tá? Então é isso, pessoal. O que eu queria passar nessa disciplina relacionada a instalações elétricas é isso, tá? Como eu disse, ainda falta a parte do levantamento, que faz parte do projeto, tá? E o levantamento de material é justamente calcular as quantidades aí, né? Podendo até precificar, tá? Usando preço de mercado. Enfim, mas isso aqui está mais do que suficiente. Fazer o levantamento vai dar um trabalho que a gente não tem tempo, né? E a gente não teria tempo hábil para fazer isso, tá? Então vocês vejam que o trabalho final vai ser uma figura igual a essa, né? Uma figura com todas essas identificações aqui, mais a tabelinha completa, tá? Com aquelas informações, né? Que eu já passei, né? Que nós já calculamos, essa tabelinha aqui toda completa. Peço só inserir aqui uma coluna com os valores dos diâmetros, né? Dos eletrodutos, tá? Então vocês vão
entregar isso, tá? Uma figurinha dessa com a planta baixa da agroindústria que vocês escolheram, com todas essas informações aqui, e mais essa tabelinha, tá? É isso, tá? É isso que eu gostaria que vocês fizessem, tá? A margem de cálculos e tudo, vocês, obviamente, vai estar no documento do texto, e aí vocês não precisam fazer uma apresentação, tá? Vocês só vão me entregar um texto contendo todas essas informações que foi feito esse trabalho. Beleza? É isso que eu gostaria que vocês fizessem como projeto, como terceira aí, atividade final, né, do nosso curso. Qualquer dúvida, entre em contato, né, comigo por e-mail e a gente, se for preciso, marca aula extra, marca uma reunião, sem problemas, tá? Qualquer dúvida, então, é só entrar em contato. No mais, muito obrigado, espero que os vídeos sejam bem explicativos e ajudem aí a vocês nessa empreitada, tá ok? Muito obrigado, e é isso aí.